Irmãos, nós vamos hoje fazer uma recapitulação do estudo do 10º mandamento. Eu lembro que no domingo passado, né, quando a gente disse, olha, irmãos, encerrou, aí os irmãos disseram, já? Aí esse já me deu um gancho. Eu disse, então vamos rever, né, o 10º mandamento dentro daquilo que nós estudamos, e na próxima oportunidade, né, no próximo dia do Senhor, muito provavelmente nós vamos retomar um estudo que a gente deixou, que a gente parou antes de começarmos os 10 mandamentos. Os irmãos lembram, não? Eita, os irmãos com a mente boa, graças a Deus. Vamos ver se está com a mente boa agora na recapitulação do 10º mandamento. Deus nos deu um presente bom, rapaz, lá em Lucas, dos irmãos. E a gente deve continuar os estudos de Lucas, tá certo? Mas vamos retomar, irmãos, fazer a recapitulação do estudo do 10º mandamento. Ele encerra o estudo da lei moral de Deus, e o 10º mandamento vai direto no nosso coração. Da mesma forma, irmãos, que a leitura que nós fizemos aqui do capítulo 3 de 1 de João vai direto no coração. João, ele nessa epístola, ele vai tratar, o apóstolo do amor, né? A temática dele é o amor. Mas o que é o amor? O que é amar? Qual a definição de amar segundo as Escrituras? Amar é o quê? Cumprir os mandamentos. É simples, né? Já disse aos irmãos, se nós formos perguntar a qualquer pessoa, a qualquer cristão mesmo, o que é amar? Então cada um, muito provavelmente, vai começar a dar a sua definição. E essa definição, ela sempre começa com aquela percepção de que amar é um sentimento maior do que gostar. Concorda? Amar é mais do que gostar. E a gente pega como referência o sentimento humano para fazer essa definição sobre amor, evidentemente. Quantos livros não falam sobre o amor, não é? É algo tão assim que você diz assim, rapaz, para dar essa definição é algo bem filosófico, você vai pensar, tanto é que você tem inclusive a concepção do amor platônico, né? Aquele amor definido por Platão, e cada um vai chegando e pensando, quando na verdade a Escritura deixa claro o que é amar. E no que diz respeito à definição, amar é uma coisa simples, na definição, mas não é na prática. Os irmãos perceberam na leitura que nós fizemos que a nossa relação, a relação espiritual, a gente tem falado nisso, e a gente tem que tocar nessa tecla, e a gente tem que chegar na prática dessa tecla. A relação, irmãos, que nós temos espiritual, ela é superior à relação sanguínea. A gente tem que bater nessa tecla, até que, considerando que a gente está tocando numa tecla de um piano, até que todos estejam em harmonia. Evidentemente, a harmonia total nós vamos encontrar no céu, evidentemente, mas nós temos que buscar tocar essa melodia bíblica, essa melodia divina, que é a melodia do amor. Nós precisamos entender que a relação espiritual, ela é superior à relação sanguínea, apesar de, quando a gente ouvir isso aqui, dar uma estranheza, causar uma estranheza tremenda. Os irmãos perceberam aqui o que nós lemos em 1 de João capítulo 3? Os irmãos verificaram que tem um versículo aqui, que nesse sentido ele é muito forte. Quero ver se os irmãos estavam percebidos da leitura que nós fizemos. Se os irmãos conseguem captar aquilo que nós estamos trazendo. Ramon está sugerindo 16, João está sugerindo o versículo 16. Algum irmão sugere outro versículo, ou seria realmente o versículo 16? Os irmãos perceberam na leitura, não sentiram um impacto, não. Eu tremi ali no banquinho que eu estava, quando a gente fez essa leitura. Vamos ler de novo o versículo 16? Vamos ler juntos? 1 de João 3,16. Vamos lá? Nisto conhecemos o amor,
que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos parentes. Não, pelos irmãos, né? Por meu parente, eu devo dar a minha vida pelo meu filho, pela minha filha, pelo meu esposo, pela minha esposa, pelo meu pai, pela minha mãe, pela minha vozinha querida, pelo meu vozinho que me criou, que me sustentou, pelos irmãos. Como é que nós vamos conseguir dar a nossa vida pelos irmãos? Quando nós nos amarmos uns aos outros. E quando é que nós amamos uns aos outros? Quando cumprimos a lei. Quando cumprimos a lei. Cristo disse: eu sei que vocês vão me amar quando vocês cumprirem os meus mandamentos. Por que é que nós estudamos a lei de Deus? Não é uma questão meramente moral, não, irmãos. Não é para sermos melhores, crentes melhores. Precisamos ser crentes melhores. Então nós vamos estudar a lei de Deus, certamente nós seremos melhores cidadãos, melhores pessoas. Não, irmãos, é para a gente aprender a amar. A gente vai amar quando a gente olhar para a lei de Deus e ter prazer na lei do Senhor, e colocar essa lei em prática nas nossas vidas, ela se fazer presente nas nossas vidas, ao ponto de ser tranquilo, ser normal, dar a vida pelos irmãos. Isso é uma utopia, pastor, isso é uma utopia. Deus assim está colocando um alvo assim, mas Ele sabe que nós somos fracos. A gente começa a procurar, né, as desculpas para não cumprir a lei de Deus, as desculpas. Começa a procurar os caminhos do nosso coração, que é um coração bom, não é? É um coração bom, um coração que Deus nos deu, um coração. Agora, pastor, a gente tem um coração de carne, e na tua carne não tem inclinação nenhuma, né? Tem, nosso coração, ele vai procurar as brechas, as saídas, os atalhos, para arrumarmos um jeito de não fazer, ou não manifestar esse amor aqui. E tem muitos, a gente pode encontrar muitos motivos para fazer isso, tá? Primeiro, é porque o senhor não sabe quanto meu irmão peca. Se o senhor soubesse, o senhor não sabe o que é que o meu irmão fez comigo, o que ele me negou. Se o senhor soubesse, então nós vamos sair procurando, irmãos, um monte de coisa. Ou então a gente vai dizer, se for por irmão fulano, até fica mais fácil. Agora, se for por irmão Beltrano, eita, dá a vida, é difícil. Não dá não. Só Jesus. E vamos sair procurando. Mas não é isso que a Bíblia diz, irmão, nem isso que a gente tem que deixar de buscar. Então a gente está fazendo de conta. Ser crente, fazendo de conta. Se me amais, guardais os meus mandamentos. Se você me ama, amo a Deus. Aí João diz, quem ama a Deus ama seu irmão. E quem ama seu irmão está disposto a dar a vida por ele. Não é literal não, pastor, isso aqui não é literal, não é possível essa literalidade. Vamos procurar uma, né? É uma figura, não é figura não, irmãos. Não é figura, porque está de lá até cá, né? De Gênesis a Apocalipse. Essa não é a mensagem? Como é que o mundo vai conhecer que a gente ama a Deus? Esse pessoal ama o irmão. O mundo vai ver isso, o amor. Não é? Ama, aquele rapaz é um exemplo, ama a família dele, faz tudo pela família, pelo irmão. O irmão, né, já está querendo muito. A pessoa amar a família, cuidar da família, hoje em dia já é raridade, já é exceção. O homem amar a esposa, é ser fiel para a esposa, a mulher amar o esposo, ser submissa à esposa, já é uma raridade, não é, Zaqueu? É uma raridade. E o homem cuidar dos filhos e se preocupar com seus filhos e acompanhar e ensinar a palavra de Deus e mostrar a eles o caminho, falar de arrependimento. Se arrependa, meu filho, olhe, só tem 2 caminhos, céu e inferno. Olha, você está comigo, está andando aqui para a igreja, mas isso não quer dizer que vai garantir o céu para você não, viu? Quantos pais, irmãos, crentes dizem isso para os seus filhos?
Ah, quem faz isso ama seu filho, ama a sua família. É uma raridade? É uma raridade. Mas no meio cristão não devia ser uma raridade, devia ser padrão, né? Não é padrão? Ensina teu filho no caminho, e tem que dizer para ele que tem quantos caminhos? Tem que dizer para ele que tem quantos caminhos? 2, só tem 2. Só tem 2, meu filho, 2 caminhos. Esse mandamento vai direto no coração, vai direto, meus irmãos, no nosso coração, não é? Ele não trata apenas dos atos externos. Por isso que eu estou dizendo que a gente estuda a lei de Deus não é para ser só uma boa pessoa externamente, para fazer o bem, não. O mandamento leva a gente a questionar nossos desejos, nossos afetos, nossas inclinações internas. A palavra de Deus, que é viva e eficaz, que é uma espada penetrante, e essa palavra aqui vai direto no nosso coração e mexe assim, tchá, tchá, faz assim, tchá, e vai fazendo divisão entre junta e medula para chegar lá fundo, onde nós não chegamos. Nós não chegamos, é a palavra de Deus que chega, ela que vai profundamente, e o Espírito Santo atuando vai mostrando, olha rapaz, aquele teu sentimento, aquele teu desejo, aquela tua vontade, olha, está contrário à palavra de Deus, está contrário à vontade expressa de Deus. O mandamento diz isso. Então, irmãos, ao longo do estudo, do 10º mandamento, nós começamos em 30 de novembro e fomos até o primeiro domingo de janeiro, fomos até 4, que foi o domingo passado. Aprendemos que a cobiça é raiz de muitos pecados, e Deus exige uma santificação profunda da vida interior. E nós vimos que a gente está estudando que os mandamentos, nós vemos 2 perspectivas do mandamento. Quais são? Que os irmãos lembram? Primeiro a gente estuda os deveres exigidos no mandamento. Depois de estudar os deveres exigidos no mandamento, nós estudamos os pecados proibidos. Então, nesse mandamento, o que Deus exige do nosso coração e o que Deus proíbe que esteja no nosso coração, não é? Aí nós aprendemos os deveres exigidos. Eu vou citar de novo para os irmãos. Os deveres exigidos no 10º mandamento é a pergunta 147 do Catecismo Maior de Westminster. São um pleno contentamento com a nossa condição e uma disposição caridosa da alma para com o nosso próximo, de modo que todos os nossos desejos e afetos relativos a ele tendam para todo o seu bem e promovam o mesmo, ou seja, tendam para o bem do próximo e promovam o bem do nosso próximo. E o que é um pleno contentamento com a nossa condição? Pleno contentamento, o contentamento bíblico, o conceito de contentamento bíblico é comodismo, é fatalismo, é passividade. O que é? É o coração disposto, é o coração, é a disposição do coração em aceitar a providência de Deus na nossa vida naquele momento, sem murmurar, sem invejar. É isso. Mas, veja, uma coisa, irmãos, é reclamar da providência, isso é pecado. Reclamar da providência é pecado. Murmurar é pecado. Reconhecer as dificuldades é pecado? Sim ou não? Olha, vi que tem gente com dúvida, vamos lá. Sim ou não? Não. Reconhecer dificuldade não é pecado. Colocar diante de Deus, a coisa está difícil, é pecado? Não. Senhor, está apertado, está complicado. É pecado? Não. Só que o crente vai viver em equilíbrio. Por quê? Ele vai colocar dificuldade diante de Deus, mas ao mesmo tempo ele vai pedir graça a Deus. Além de, veja, preste bem atenção, ele vai dizer da dificuldade, saber que o favor de Deus pode lhe sustentar, nesse sentido ele descansa, mas ao mesmo tempo ele pede força para lutar. Ele tem a responsabilidade ativa de lutar, de melhorar. Então é um perfeito equilíbrio. Quem traz esse equilíbrio, irmãos? A palavra de Deus traz o perfeito equilíbrio, porque a nossa tendência é puxar para um lado ou para o outro, é debandar e dizer, não, a responsabilidade é minha, principalmente o homem, e eu vou agora, e eu não posso ficar satisfeito com essa situação,
E eu disse aos irmãos, tem gente que repreende a situação, né? Diz que é o devorador, diz que é Satanás, isso aqui só pode ser Satanás. Quantas pessoas na Bíblia, irmão, foram colocadas em situações difíceis? O próprio povo de Deus. Está lá Deuteronômio. Eu botei você no deserto. Eu fiz você passar fome. Para você aprender, meu querido, que nem só de pão vive um homem. Ele não pode fazer isso não com você? Não pode não, botar você numa situação difícil e deixar você lá, para você aprender a descansar na providência. Mas não é para ficar passivo não, é você descansar na providência e lutando, e suando. Como pode, pastor? Não é contraditório não, isso é não, a gente é que acha, Nós temos exemplos bíblicos, irmãos, disso daí. Vamos lá, os irmãos lembram dos exemplos bíblicos? Vamos citar aqui. Só precisa citar uns 5 ou 6, viu? Não precisa citar mais do que isso não. Vamos. José é um caso clássico da Bíblia. José, humanamente falando, mereceu aquilo que seus irmãos fizeram com ele? Sim ou não? Não. Por que Deus fez aquilo com José? Um menino de 17 anos. Ele fazia o que o pai mandava? Fazia ou não fazia? Fazia. Vai ver como é que estão seus irmãos. Irmão treloso lá. O pai disse, olha, eu vou ensinar a vocês como é que cuida aqui das ovelhas. Irmão, isso aqui eu estou exemplificando, tá certo? Não tem uns detalhes na Bíblia não disso, tá certo? Olha, vocês vão por aqui. A experiência diz, olha, que você dê esse pasto aqui, procure, faça esse manejo. A gente não aprende, né? Tem até os cursos aí de agronomia, não sei se Marcos ainda lembra, tá? Engenharia agrícola. O pessoal estudou, tem um manejo correto, adequado, né? Eles analisaram, olha, o animal precisa se alimentar, é bom que ele tome água a tal hora. Aí você leva primeiro ele dá água, depois dá a comida. Então, não faça o inverso não, que dá ruim. Aí vamos ver que os meninos dizem, rapaz, a água está a 2 quilômetros daqui, e o pasto está aqui pertinho, ainda tem que ir lá para voltar. É muito gado. Jacotinha era um homem de posse, já imaginou a gente cair cantando com esses bichos todos, e depois eu volto para cá, vamos dar logo a comida aqui, a gente come ligeirinho, não deixa eles encher logo o bucho não, muito não, senão eu tenho certeza que vai dar um problema estomacal. Aí ele comeu um pouquinho, a gente corre e bota ele para a água lá. Aí o Jacó, José, vai ver como está os meninos. Quando chega lá, diz, oxe, essa hora era a hora dele estar comendo, por que eles estão bebendo? Aí dizia o pai pegava eles, ficaram com raiva. Resultado, botaram ele dentro de um poço. Botaram dentro de um poço porque Rubem não deixou matar, porque era para matar logo, era para matar. Botaram num poço, aí passaram uns ismaelitas lá. Eles, se a gente matar, a gente não vai ganhar nada com isso. Vamos vender? E José foi para o Egito, como os irmãos sabem, vendido como escravo. Potifar comprou ele. Você vê, irmãos, algum trecho bíblico, José reclamando? Tem algum registro bíblico de José reclamando porque fez a vontade de Deus e virou escravo? Olha, qualquer um de nós, diga aí, nos dias de hoje, fiz a vontade de Deus e foi escravo. Quem de nós ia dizer, Deus é bom o tempo todo Deus é bom? Isso é uma frase aí que o pessoal diz assim, não é? Mas só diz isso quando acontece a coisa boa com ele. Quando acontece a coisa ruim, ninguém diz Deus é bom o tempo todo. Ninguém diz Deus é fiel, bota na camisa. Já viu um jogador de futebol aí, quando perde o campeonato, levar a camisa e botar Deus é fiel? Você já viu algum fazendo isso? Mas quando ganha, aí tira a camisa e bota Deus é fiel. Quando ganha, quando perde, Deus não é fiel não. Deixou de ser fiel, foi. É só para a gente ver, irmãos, assim, as atitudes. E José, irmãos, foi fiel na casa de Potifar, não foi não? Trabalhou. Vamos ver hoje, à noite, viu, na mensagem. Pega aí, já estou fazendo o gancho com a mensagem. Pega aí esse exemplo de José. Foi fiel na casa de Potifar. O que ele ganhou? Olha, chilindró, cadeia. Ganhou cadeia. Continuou fiel ao Senhor? Murmurou na sua condição? Não, irmão, foi um preso exemplar na cadeia. Ficou, o carcereiro dava a chave para ele da cadeia. Reclamou? Não reclamou não. Fez o bem a uns presos lá e disse assim, rapaz, olha, quando você estiver lá, você vai voltar, eu
interpretei seu sonho, você vai voltar a servir o rei, viu? Quando estiver lá, lembre de mim. Lembrar dele? 2 anos ainda. Você viu na Bíblia, irmãos, Moisés reclamando? Não. José reclamando? Não. Hein? Nem Moisés também. Moisés chorou algumas vezes. Senhor, esse povo é pesado demais para eu levar. E José vai para diante de Faraó, o homem mais poderoso. Você interpreta sonho? Eu não, mas Deus interpreta. Eu não. Deus vai dar a interpretação para você, viu, Faraó? Deus deu. José, irmãos, prosperou por meio de esforço. Ou ele não se esforçou? Começou, muito provavelmente, lavando a vaso sanitário. Muito provavelmente, não diz na Bíblia, mas um cara novo, irmãos, começa um escravo novo, ele é botado para os trabalhos mais pesados, porque ele aguenta, né? Normalmente não é assim, ele aguenta. Esse cara é novo, novinho, bonito, forte, bem tratado. Potifar disse: rapaz, eu vou pagar o que for para pegar esse. Aonde o cara encontra um rapaz desse? De fina estirpe, né? Botou para trabalhar, irmãos, no pesado. Esforço. Outro exemplo, só mais um, eu pedi 5, não foi? Mas não precisa, não. Jó não reclamou. Mais um que trabalhou pesado, deu exemplo. Estava numa situação difícil. Daniel, hein? Sim, eu sei, mas o registro, eu entendo, Ramon, digo os registros bíblicos. Registro bíblico, que Daniel é um exemplo, não fez nada, foi levado cativo, não foi? Foi fiel, não foi? Fiel a Deus acima de tudo. Outro exemplo, bora, tem muitos exemplos, viu? Vou puxar dos irmãos aqui, só mais uns 2. Quem ficou numa situação difícil, por uma coisa que aconteceu na vida e não reclamou não, arregaçou as mangas, trabalhou. Jacó trabalhou, irmãos. Jacó trabalhou. Mas pastor, ele era um enrolão, né? Trabalhou duro, trabalhou pesado. Ele diz, irmãos, que chegou na casa de Labão só com o cajado dele. O relato bíblico diz: eu cheguei só com o cajado. Eu até citei para os irmãos, né? Se fosse numa fala popular, a gente diz assim: chegou com a mão na frente, outra atrás. Eu fiquei refletindo sobre isso, mas assim não é o caso, né? Mas ele disse que chegou só com um cajado. As reservas tinham ido embora, exatamente, né? Isaac não ia despedir o filho dele sem nada, Isaac tinha recurso. Mas ele disse que chegou só com um cajado, não chegou com outras coisas não. Trabalhou 20 anos para Labão. 20 anos. Duro. Labão era miserável. Mudou o salário dele 10 vezes. Trocou a filha para o cara trabalhar mais 7 anos. Trabalhou 14 anos pelas filhas. 6 anos Jacó trabalhou para ele mesmo. E 10 vezes ele mudou o salário. Só diminuindo. Não era... Se eu vou corrigir pela inflação. Não. Só diminuindo. E Deus fez o quê? Fez ele prosperar. Reclamou? Não. Ele disse, quando estava saindo da casa, quando Labão, depois que Labão foi ter com ele lá para matar ele, que Deus, né, apareceu em sonho, disse: não toque nele não, viu? Não toque nele não. Aí depois que ele se despediu de Labão, fez um acordo com Labão, aí ele chamou o pessoal dele e disse: lance fora os deuses que vocês têm aí. E lançaram, viu, irmãos? A Bíblia diz lá que lançaram fora. Entregaram as argolas que tinha nas orelhas e os deuses lá. E foi quando ele disse: vocês são testemunha que eu cheguei só com o meu cajado e agora Deus nos fez prosperar. Aplicação, irmãos: o cristão deve trabalhar para melhorar sua condição por meios lícitos, sem transformar bens materiais no alvo da sua vida, e tudo isso sempre debaixo da mão de Deus. Debaixo, confiante na providência, sem reclamar: Senhor, está difícil, mas me dê graça que a gente vai continuar lutando. Eu vou lutar, sem reclamar. O povo no deserto, irmão, na primeira dificuldade murmurava, na segunda
Murmurou. E na terceira, foi murmurando até que todos morreram. E eu mostrei para os irmãos. Não se escandalize, não. Deus mata hoje. Você acha que Deus fez o povo tombar no deserto e hoje não faz crente tombar, não? Incrédulo? Dentro da igreja? Oxe, Ananias e Safira tombaram. Não, pastor, é porque eles mentiram. É, só mentiram, viu? Só mentiram. Eles não roubaram, não. Viu? Eles tinham um campo, era deles. Eles só mentiram. O que é isso? Nada demais, hein? Mentir para Deus? É bobagem, é mentirinha. Além, irmãos, de um pleno contentamento, nós vimos uma disposição caridosa e amorosa para com o próximo, né? Nós aprendemos que ter essa disposição desloca o eixo do eu para o outro. O 10º mandamento exige. É Deus, irmão, não fica pedindo, não. Viu? O mandamento do Senhor não é: seria bom que você não cobiçasse. É assim? É imperativo. Não cobiçarás. Nós citamos aqui, né, nós recitamos os 10 mandamentos. Como é que começam os 10 mandamentos? Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não faça isso. Eu sou soberano. Eu sou Deus. Vocês são criaturas, vocês são servos. Eu falo e vocês cumprem. É imperativo, irmãos. Eu gostaria muito, meus irmãos, que vocês não adulterem. Gostaria, é assim que tem o mandamento? Seria bom. Como vocês me deixariam alegre se fizessem isso? Tem algumas pessoas, quando leem os mandamentos, estão lendo assim, mas é imperativo. Não faça isso. Ou então faça isso. Honre seu pai e sua mãe. Então, o mandamento, o 10º mandamento, exige que desejemos sinceramente o bem do próximo. Aí isso inclui alegrar-se com a prosperidade do próximo, interpretar caridosamente as intenções alheias, evitar tristeza pelo bem do irmão, desejar para o outro o mesmo bem que deseja para si mesmo e trabalhar ativamente para o bem do próximo. Veja, não é só você desejar o bem do próximo, é você fazer algo pelo bem dele. Então, não está só na intencionalidade, não na passividade, está também na proatividade. Fala-se muito de amar, como a gente inicialmente, né, no estudo tratou, mas as pessoas têm muita dificuldade de concretizar isso. O amor cristão, irmãos, rejeita a comparação pecaminosa. A gente falou muito disso. Muita inveja, a comparação pecaminosa. O amor cristão respeita a propriedade privada. Eu já disse para os irmãos, tem uma ideologia aí, viu, circulando, um monte de cristão aí dizendo que é cristão contra a propriedade privada. O primeiro que é a favor da propriedade privada é Deus, viu? Se ele disse não cobice o que é dos outros, é porque o que é dos outros pertence a ele. A palavra de Deus, irmãos, vai desnudando assim, sabe? Vai de fato revelando, vai botando luz nessas concepções que a gente tem hoje em dia aí, terríveis, tristes, que leva à miséria, miséria espiritual, principalmente. E o amor cristão cumpre a lei, né? Porque o amor é o cumprimento da lei. Aí nós vimos vários exemplos também, irmãos. Citamos Barnabé, mesmo sendo reconhecido como um pregador, chegou um casal, chamou ele, e ele aceitou ou não aceitou? Baixou a cabeça e disse, tá, eu preciso melhorar. Está vendo? O homem estava pregando, saiu pregando, todo mundo reconhecia, mas tinha coisa que ele ainda não estava totalmente claro, né, uns ensinamentos, mas tinha um casal que Deus tinha dado maturidade bíblica, e disse, olha, isso aqui é bom. Diga-me, foi um casal, foi Priscila e Áquila, foi Apolo, perdão, irmãos, dei o exemplo errado. Depois pega aí a referência bíblica, até o final do estudo a gente troquei o personagem bíblico. Jonatas, esse aqui Jonatas desejou o bem de Davi, não foi? Ou não desejou o bem de Davi? Mas o que é que representava para Jonatas Davi ser posto como rei? Representava o quê? Ele ia perder, né? Ele disse, não tem problema não,
O ungido do Senhor é você, não sou eu não. Tu vai perder o trono, rapaz, tu vai deixar de ser da família real. Qual o problema? É Deus que quis assim. Foi Deus que quis assim. Nós vimos, irmãos, a pergunta 148, vamos adiantar, tem mais coisas, mas aí para a gente não se demorar mais alguns exemplos bíblicos, inclusive. O próprio Saul foi um exemplo negativo, né? Caim, desde o início da humanidade, etc. Então, a disposição do coração correta, né? E voltando até para José, a disposição correta do coração. Quando os irmãos vieram ter com ele, ele disse: ô meus queridos, deixa eu... Irmãos, José acalmou os irmãos dele. Preste atenção. Os irmãos venderam ele. E José disse: foi de Deus isso aí. O mal que vocês tentavam intentar contra mim, Deus transformou em bem. Foi do propósito de Deus, foi providência divina. Se acalme, não vou fazer nada com vocês não. Descanse. Isso é que é um coração. Isso é amor, não é? Os irmãos sabem, José tinha todo o poder de eliminar seus irmãos. Vou ficar só com o papai. Eu gosto de Benjamim, né? Preocupado com Benjamim. Eu vou deixar Rubem, porque Rubem não queria não que eles fizessem isso. Mas os outros, vou deixar Rubem, vou deixar Benjamim, e vou ficar com o papai. E os outros, eu vou dar fim. Quem podia impedir isso, irmão? Nem Faraó. Faraó disse: pode fazer aí o que você quiser. Se você quiser, está bem feito. Não foi assim? Não, amou seus irmãos. Deu a eles o melhor que tinha na terra, terra de Gósen. Botou eles lá, cuidou deles, sustentou o pai. Isso é amor. O nome disso é amor. Cumpriu o mandamento. Perdoou. Foi? Perdoou, fez o bem. Ok. Os pecados proibidos são o descontentamento com o nosso estado, a inveja e a tristeza pelo bem do nosso próximo, juntamente com todos os desejos e afetos desordenados para com qualquer coisa que pertença ao nosso próximo. O que é o descontentamento com o nosso estado? É a murmuração contra a providência divina. É dizer que Deus está sendo injusto. Não, eu estou sofrendo, mas não devia sofrer desse jeito, não. Eu estou passando essa dificuldade, mas por que é que eu estou passando e fulano não está? E por acaso ele é melhor do que eu? Aí você começa, inclusive, a listar já os defeitos, né? Porque isso é automático. Por isso que o mandamento fala da disposição do coração. E lembro para os irmãos, Paulo, lá em 1 Coríntios 10, de 10 a 11, exemplificou a murmuração de Israel no deserto como sendo para nós. Por isso que eu disse aos irmãos que a gente tomba. A gente tomba também. Porque, veja, apóstolo Paulo, nós estamos agora falando debaixo da nova aliança, né? A nova aliança, Paulo está dizendo, aquilo foi para exemplo nosso. Se foi para exemplo, é porque, olha, pode acontecer com a gente? Pode. Eu lembro os irmãos, ele falou isso em 1 Coríntios 10, em 1 Coríntios 11 ele disse o quê? Cuidado, dentro da igreja, não poucos estão fracos, doentes e dormem. Esse dormir é morrer. Ele disse, vamos relativizar essa palavra de Paulo? Vamos dizer que Paulo não quis dizer aquilo que ele estava dizendo? Que ele acabou de dizer? Por causa de uma nova interpretação, ou de uma coisa assim mais contextualizada? Não. Se é para exemplo nosso, é para você ficar de olho. Aqueles ali murmuraram e Deus mandou, irmãos, a Bíblia diz o devorador. Mandou o devorador. Outro pecado proibido, a gente viu muito forte, irmãos, a inveja. Nós trabalhamos muito na perspectiva lá de Provérbios 14:30, que diz que a inveja é podridão dos ossos, é câncer. A inveja é um câncer. Talvez falando assim, a gente tenha uma noção melhor, né? Porque todo mundo sabe que é câncer. Em Tiago 3, 14 a 16, diz que ela produz confusão, amargura e destruição. E a inveja, a pessoa tem, não é só porque ela não tem aquilo que o outro tem. É porque ela está triste pelo bem do outro. Muita gente tem, mas não quer que o outro tenha. Outro pecado, tristeza pelo bem do próximo. Nós vimos lá no Salmo 112, que a gente até canta, né, do 9 ao 10, no versículo 9 e 10. O perverso se entristece vendo o justo prosperar.
Já imaginou a gente com o mesmo sentimento de um perverso? Ter o mesmo sentimento de alguém que vai passar a eternidade do inferno rangendo os dentes, que é o que a gente canta, né? Range os dentes e se consome, enraivecido está. Já imaginou você antecipar o tormento eterno? Que coisa terrível. Você passar a eternidade sofrendo é uma coisa, e você antecipar esse sofrimento ainda aqui na terra é o perverso. Nós vimos ainda desejos e afetos desordenados, ou seja, os pensamentos e motivações errados, irmãos, são pecaminosos. Então a gente tem que combater antes que isso se transforme na prática, né? Antes que isso venha logo na prática. Desejos não mortificados levam inevitavelmente a ações pecaminosas. Eu vou repetir: desejos não mortificados levam inevitavelmente a ações pecaminosas. Vamos voltar, por exemplo, clássico do início da humanidade de Caim. Deus disse a Caim: o teu desejo está diante de ti, cabe a você dominar, cabe a você mortificar, cabe a você acabar com isso. Está dentro de você. Destrua antes que isso se piore, porque já é ruim, né? Porque ele já tinha matado, já tinha quebrado o mandamento, já tinha se irado, já tinha matado seu irmão, mas ainda não tinha executado isso. Mas internamente ele já tinha feito. É a mensagem para nós. Esse desejo surgiu, mate logo, acabe com ele. Pegue todas as armas que você tiver. Evidentemente são as armas bíblicas, né? A armadura, né? De Deus, né? Pega a espada logo, que é para matar logo é com a espada. Mas lembre-se das promessas, lembre-se da eternidade com Cristo. Lembre-se aqui do Salmo 112. Você está sentindo a mesma coisa que um ímpio vai sentir no inferno. Que coisa terrível. Meu Deus, eu estou com esse sentimento. Meu Senhor, misericórdia, meu Deus, misericórdia de mim. Não deixa não, meu Deus, que o teu espírito, você roga a Deus, ora, se ajoelha, sabe, para acabar com isso. Então vemos, irmãos, para concluir, que esse mandamento exige de nós santidade integral, interna e externa, não é? Ele vai expondo o pecado do nosso coração. E você pode chegar à conclusão: mas desse jeito, e agora? Meu coração, o pastor está dizendo, de vez em quando lembra que ele é enganoso, e no corpo da gente tem esse desejo. E agora, como é que eu vou vencer isso? Corra para Cristo, né? A graça é o jeito. Sem mim, nada podeis fazer. Se você estiver ligado em mim, você está sendo alimentado. Corra para Cristo. E se eu me esforçar? Deve. E se eu fizer as resoluções, como Jonathan Edwards, muitas resoluções? Deve. Mas se for só por você, você não consegue não, vou logo lhe adiantando. Pela sua força, consegue não. Pelo seu esforço, sem Cristo, sem a graça, e sem colocar Cristo em primeiro lugar, porque cuidado, tem muita gente que faz assim, você, né, e Cristo dando uma mãozinha. Ou então é assim, é Cristo e você dando uma mãozinha a Cristo. Está errado, irmãos. É a graça. Bartimeu gritou como? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia, tem compaixão de mim, tem misericórdia. Então, necessariamente, irmãos, a lei de Deus nos conduz para Cristo. Seja para salvação, seja para santificação, tudo corre para Ele. E nós temos que seguir a paz e a santificação, não é? Então, aplicações práticas. O que é que eu preciso fazer diante de tudo isso? Examinar constantemente os desejos do coração, né? Desconfie das suas melhores intenções. Examine. Como é que você vai examinar? À luz da palavra. A palavra de Deus. Combata a cobiça, não é? Como é que eu vou combater a cobiça? Seja grato a Deus pelaquilo que Deus lhe deu. Cultive contentamento na providência divina. Se você está nesse momento, nessa condição, é porque se você de fato crê em Deus,
Então você diz: Deus sabe que eu estou aqui e Ele tem um propósito para eu estar aqui. Senhor, são 40 anos. O povo passou 40 anos no deserto, 40 anos. Josué, irmãos, Caleb disse para Josué: olha, me dá meu pedaço de terra aqui, que eu estou com a mesma disposição. Eu estou com a mesma disposição quando eu vim vigiar a terra contigo. Não foi assim? Passou 40 anos no deserto. E o homem chegou na terra prometida. Rapaz, estou acabado aqui. Essa areia no deserto aqui nos meus olhos. Fiquei comendo pó. Rapaz, esses anos todinho. Estou fraco. Estava fraco? Estou nada. 85. Estou com 85 e parece que eu estou com os mesmos 45. Disposição, irmãos. Está aí os exemplos bíblicos. Foi fácil passar 40 anos no deserto? Me diga, irmãos. Fácil? Hein? Mesmo para aquelas pessoas que viviam muito, 40 anos. Estou confiando na promessa, Senhor. O Senhor disse que ia dar a terra e eu acredito que Ele vai me dar a terra. Qual é o meu pedaço? Eu vou derrubar os Jebuseus agora. Quem é que está lá? Não é os Jebuseus, Eveus, Eteus, Gigarzeus. Não era? Que tinha lá? Não tem problema não. O que for, Deus não disse que ia dar. Ele disse assim: olha, e eu já estou com 85, daqui a pouco eu vou morrer, minha filha. Vou garantir agora. O homem de Deus, o homem que tiver fé, que conquistar ali, eu vou dar minha filha. E garantiu já, né? Otniel, não foi? Vou dar minha filha, o cara conquistar ali. Eu quero um homem de fé. Não quero um cara fraco, não, na minha família. Quero um homem que tema a Deus. Ficar com medo dos cananeus, não. Quero ninguém, quero na minha família homem com medo de cananeu, não. Quero um homem crente de fé, macho, com fé. Então, contentamento na providência. Eu passei 40 anos comendo do maná, bebendo da rocha, água da rocha. Tem nada não. Deus prometeu Canaã, a terra que manda leite e mel. Eu vi, eu acredito, eu creio. Eu vou desfrutar daquela terra. À disposição, irmãos. Não é? Perguntas de aplicação final. Perguntas finais. De que formas práticas podemos cultivar contentamento no nosso dia a dia? Está difícil, a luta está grande dentro de casa. A esposa cuidando dos filhos, cuidando da casa. Está puxada a coisa. De que forma você pode cultivar contentamento? O marido cuidando do lar, lutando no trabalho. Está difícil. Contentamento. Os filhos estão desejando muita coisa assim, estão olhando para os vizinhos, os coleguinhas, os conhecidos da escola, os irmãos, eles têm e eu não tenho, reclamando com o pai, reclamando com a mãe. Contentamento. Como é que eu posso combater a inveja? Esse sentimento está surgindo no coração. Como é que eu posso mortificar logo isso? Esse desejo pecaminoso. Não é? Como a graça de Cristo pode nos capacitar a obedecer a esse mandamento especificamente, é o 10º mandamento. Como pode? Vá buscar em Deus a graça. Esse mandamento está confrontando o seu coração. Você que sabe. Você está sendo incomodado com isso? Tem uma área específica na sua vida? Está confrontando? Dê graças a Deus. Deus está lhe despertando. Tem gente que já está cauterizada. Não sente mais não. Isso aí é a pior coisa que tem. Que Deus, assim, irmãos, nos dê entendimento da sua palavra, não é? Nesse mandamento, que Ele fala forte, né? Profundamente aos nossos corações. Amém.